É bom e o diabo não presta, meu querido. Eu fiquei com a incumbência aprendi essa palavra incumbência com o meu teólogo Silvano, amém? Todos que estão em casa aí nos acompanhando, um abraço, boa noite. Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, que não são do nosso ministério, sejam bem-vindos e que a palavra do Senhor possa tocar o teu coração aí em casa, amém? Glória a Deus. Francisco Morato, um abraço, estamos juntos. Votorantim. Queridos, nesta noite eu fiquei com a responsabilidade de trazer o último tema, do tema aqui, falando sobre remir ao tempo. E diante disso aí, vendo várias pregações, vários irmãos subindo aqui, com muita ousadia, diante daquilo que Deus tinha colocado ao coração deles, eu espero que eu também possa ser bem claro naquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração sobre remir o tempo. Eu gostaria que a irmã Silvana colocasse aí o tema para nós, Salmos 90, versículo 12. Enquanto isso eu vou abrindo meu tablet aqui. Dessa vez eu preciso usar o celular, porque eu não tenho a mensagem na RTNH, na LTNH. Achou aí? Glória a Deus, olha lá. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, sabemos que esse altar aqui pertence ao Senhor, e o Senhor é Espírito e depende de um corpo para atuar, Pai. Então aqui estou, Senhor, usa-me como instrumento das Suas mãos, que tudo que for falado aqui nesta noite, Papai querido, possa ser realmente diretamente do Seu trono, aonde, Papai, seja palavras reveladas, e que venha, meu Pai querido, a entrar o coração de cada irmão, que eles possam sair daqui desta noite impactado, Pai, também, Pai, daquilo que o Senhor falou ao meu coração, que até agora ainda estou impactado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, pode se assentar, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Eu não comprei uma Bíblia na NTLH, mas não chegou a tempo, então estou aqui com o meu celular. Gostaria que a Silvana projetasse para a gente Lucas 16, dos versículos 19 ao 30, ao 31. Achou aí? Glória a Deus. Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Eu quero essa atualização aqui da NTLH. Amém? Vou ler aqui, tá bom? Vamos lá. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras, e todo dia dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e costumava largar perto da casa daquele rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caía da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa no céu. E o rico também morreu e foi sepultado. Preste bem atenção nesse versículo, meu irmão, que vai impactar também o seu coração. Eu vou ler de novo. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa no céu. O homem rico também morreu e foi sepultado. Depois nós vamos voltar aqui, continuando a leitura. E ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao teu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande Lázaro molhar o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. 25. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu a sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele feliz aqui, enquanto você está aí sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não pode, como também o daí não pode passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, mande Lázaro até a casa de meu pai. Preste atenção, meu irmão, no que eu estou lendo aqui, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e o avise,
para que assim venham para que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e o livro dos profetas, para os avisar, que eles escutem. Olha só, versículo 30. Só isso não basta. Aqui também me chamou a atenção, porque quando ele estava falando, ouça os profetas, e a palavra de Deus que está sendo falado da boca deles, houve algo aqui que parece que não deu muito ênfase para aquele homem, que ele disse assim: mas só a palavra não basta. Parece que nós estamos vivendo nos dias de hoje da mesma forma, que só a palavra não está bastando. Olha só, só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés e nem os profetas, não crerão, mesmo que algum ressuscite. Eu vou dar uma frasinha que não está escrito ali, mas eu vou dizer: mesmo que algum ressuscite dos mortos. Quando nós falamos do tempo, parece algo meio complexo para nós que vivemos hoje na correria do dia a dia, mas esta parábola que Jesus está contando aqui, é interessante que ele conta para os religiosos da época, os fariseus. E quando Jesus então se depara com estes homens aqui, Jesus então vem com a parábola, dizendo da parábola do Lázaro e o rico, dizendo: havia um homem, e diante disso tudo que ele foi falando, aqueles religiosos da época estavam ali ouvindo tudo que Jesus estava falando. O rico representa os religiosos da época, os fariseus da época. O pobre representa os humildes e os simples daquela época, que aqueles fariseus não davam a mínima para eles, sendo doutores da lei, e a responsabilidade desses homens da lei era fazer o quê? Era ter misericórdia daquele povo. Não eram homens de Deus, não eram homens que seguiam à risca a lei de Moisés. Então aí Jesus, ele enfatiza essa parábola, para mostrar para esses homens, que mesmo que toda a palavra que Jesus falou aqui, eles não iam dar crédito. Olha que interessante, deixa eu ler algo aqui para você. Todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde morreremos. Um dia o nosso coração vai parar, meu irmão, de bater, e será o nosso fim nesta terra. Porém não será o fim da nossa vida, será o fim nosso aqui desta terra, mas não será o fim da nossa vida, porque nós achamos que partir daqui é uma teoria diabólica, que muitos dizem que quando morrer, acabou, irmão. Mas eu quero ser bem claro para você, que é aí que começa, porque a nossa vida passageira aqui nessa terra, nós temos um tempo aqui determinado por Deus, tanto que até às vezes crianças de 14, 15 anos vêm a falecer fora da nossa lógica. Pô, peraí, então essa criança era para morrer, bem lá quando tivesse velhinho, mas o nosso tempo possa ser que chegue também, diante dessa mesma situação. Olha só, terminando de ler, a Bíblia nos ensina que depois da morte, ainda temos uma eternidade para viver. Neste mundo, a nossa vida é passageira, mas a eternidade é para sempre. E nós olhamos para esse texto aqui, quando Jesus fala essa parábola, mostra para aqueles fariseus, dizendo: escuta, todas as riquezas que vocês têm aqui, prezam por ela, vai ficar tudo aí, mas deixa eu contar algo para você. Havia um homem pobre, havia um mendigo chamado Lázaro, e havia um rico. Mas aqui que eu quero passar, meu irmão, não é dizer para você porque aquele homem era rico e foi para o inferno, porque Lázaro era pobre e foi para o céu. Não, o problema não é as riquezas e nem aquilo que aquele homem não tinha. O problema estava na raiz do seu coração, porque homens como aqueles doutores da lei, eram para ser homens que ajudassem os pobres, ajudassem os mais necessitados. Mas o que mais Jesus via desses homens era o desprezo. E diante de tudo isso, uma coisa eu aprendi com Jesus: nada passava despercebido aos teus olhos.
E tudo que ele estava falando aqui diante desses homens era só apontando para eles o que eles eram e o que eles estavam vivendo. Que mesmo que na passagem no finalzinho aqui, que ele fala no 28, ó, porque eu tenho 5 irmãos. É uma parábola, meu irmão. Mas essa parábola, dizendo dessa forma, mostrando para mim e para você que é realidade. Partimos daqui, nós vamos passar pela mesma situação. Aí não adianta eu chegar diante de Jesus, porque quando fala pai Abraão, está representando o próprio Cristo. Então este homem, Jesus está falando que aqueles que vão estar diante de Cristo, e aqueles que não vão estar, vão clamar, dizendo, mas se fosse alguém dos mortos, eles crerão. Mas olha o que diz aqui, porque eu tenho 5 irmãos, é uma parábola. Deixe que ele vá e avise para que assim não venham parar neste lugar de atormento. Jesus está dizendo para mim e para você também nesta noite, que depois da morte não tem como alguém vir dos mortos avisar aqueles que ficaram. E não tem como depois da morte terrena, nós irmos para um lugar de atormento, não vai ter mais chance. Porque o que esse homem aqui está dizendo aqui, é uma oração, dizendo, pai Abraão, tenha misericórdia, deixe que alguém dos mortos vá até meus 5 irmãos, para que eles também não venham para este lugar de atormento. Agora, quando nós falamos sobre o tempo, esse tempo pode chegar para mim e para você, e talvez essa oportunidade de nos arrependermos, de colocarmos a nossa vida reta, olharmos para o alvo que é Cristo, porque sabe por que muitos irmãos se desviam, saem das igrejas, ou sai até de denominação, ou para até às vezes de fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer, e ela volta a sentar no banco, porque ela está olhando e visando o homem. Quando ela parar de visar o homem, e visar Cristo, nada que o homem dizer, vai parar ela. E Jesus foi claramente, bem claro com esses homens. Primeira lição, o rico representa os religiosos. Jesus aqui só faltava falar assim, viu, este homem que eu estou falando na parábola aqui são vocês. Mas Jesus, ele não tem esse caráter de apontar, ele dá fragmentos para ver se às vezes nós acordamos e colocamos a nossa vida na linha reta. Por isso que muitas das vezes, meu irmão, quando nós vamos pregar uma palavra ou falar algo da parte de Deus, o Senhor tenta nos levar a falar da melhor forma possível, para que aquilo lá venha e penetrar a alma da pessoa, para que ela possa entender que Jesus está falando com ela. Olha que interessante, pelo visto representa os religiosos, judeus da época, que amavam muito o dinheiro. Eram homens, meu irmão, que estavam 24 horas nas sinagogas, eram homens líderes, que eram para as pessoas olharem e dar credibilidade naquilo que elas falavam, mas não era dessa forma. Vamos ler Lucas 16, vamos voltar um pouquinho lá na frente, Lucas 16, versículo 14 ao 15, eu vou ler na NTLH, tá? Olha só, nessa passagem aqui é um pouquinho antes de Jesus contar a parábola. Olha só, Jesus está ali ensinando o povo, falando que não deve se apegar nas riquezas. Aí olha o que os fariseus dizem, olha só, os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Versículo 15, então Jesus disse a ele, para as pessoas vocês parecem bons, mas para Deus, que conhece o coração de vocês, pois aquilo que pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Era essa visão que Jesus tinha daqueles homens. Por isso que Jesus conta aquela parábola para eles, e tentando abrir os olhos deles espirituais. Escuta, talvez vocês possam ir para o mesmo lugar de tormento desse homem aqui. Abra o olho, se desprendam dessas coisas, dessas riquezas deste mundo. Não que você não tenha que ter, não estou pregando pobreza, mas tome cuidado, porque às vezes Deus não nos dá, porque Ele sabe aonde o nosso coração está pendido, e Ele sabe, se Ele nos der, vai nos perder, como aconteceu com esses fariseus, que se perderam em meio às riquezas, se prenderam a meio às coisas deste mundo. Então, diante dessa passagem aqui, Jesus claramente fala isso para ele, e logo lá em seguida ele começa a parábola falando para esses homens. Escuta, havia um mendigo chamado Lázaro, e também havia um rico, e ele começa a contar, irmão, e eu e você, olhando para uma passagem como essa, certamente iremos passar por ela também.
certamente chegaremos diante do justo juiz. Hoje, Jesus é o nosso advogado, irmão. Mas quando nós chegarmos nessa mesma situação, Ele vai ser o nosso juiz. Então, por enquanto, Jesus está orando e intercedendo por nós, sendo o nosso advogado. Mas quando nós chegarmos diante de Deus, para apresentarmos a Ele tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, irmão. E aí Ele não vai ser mais o nosso advogado, Ele vai ser o nosso juiz. Por isso que quando algumas pessoas me perguntam como você está, eu falo, eu estou na guerra para manter a paz, irmão. E é dessa forma que nós temos que estar. Então aqui a primeira lição, que os ricos representam os religiosos da época. E a segunda lição aqui que eu aprendo, Lázaro representa as pessoas comuns, que aceitaram a mensagem de Cristo, e eram desprezados pelos líderes religiosos da época. Olha aí. Então, diante dessa passagem, meu irmão, sabe o que eu aprendo? Que quanto mais eu me desprender deste mundo, mais eu vou amar essas pessoas aqui que foram desprezadas. Porque o meu coração não pode estar dividido, irmão, diante de uma situação como essa. Amém? Olha que interessante, João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Aqueles fariseus, meu irmão, não acreditavam nisso que está escrito aí, ó. Eles tinham a lei de Moisés, e quando olhavam para Jesus, achavam que Jesus era um hipócrita, um endemoniado, que quando Jesus falava de salvação, ressurreição, libertação, o povo falava, esse cara é um endemoniado. Então Jesus, mesmo diante dessa situação, sempre tentou alertar aqueles homens a mudar aquelas condutas, aquela cegueira espiritual que estava sobre a vida deles, que talvez possa estar na nossa também, meu irmão. Por isso que eu preciso sondar meu coração todos os dias, ver se não há algo mal que precisa sair daqui, porque um dia nós vamos chegar diante do trono de Deus, como Jesus contou essa parábola. Amém? Estão conseguindo entender, meu irmão? Terceira lição. A primeira foi que o rico representa os religiosos. A segunda lição, que Lázaro representa os homens humildes daquela época. A terceira lição, meu irmão, somos nós que escolhemos aonde vamos passar a eternidade. Eu e você somos responsáveis para onde vai passar a eternidade. Porque eu já falei algumas vezes aqui que o nosso corpo ele volta para a terra porque é pó. O nosso espírito que Deus soprou sobre a nossa narina vai voltar para Ele. Agora o problema é a nossa alma, que esta aí é o pior, porque é onde Satanás está lutando e tentando levar para o inferno. Foi aí que Jesus conta essa parábola para nós tomarmos cuidado para não ir para o mesmo lugar que este homem foi de atormento. Porque depois que chega lá, não tem como voltar atrás, e que algum dos mortos venha e te avise, porque não vão crer, mesmo que ressuscite algum dos mortos. Hoje é o dia, hoje é o tempo de nós começarmos uma nova carreira cristã, de começarmos a colocar em prática realmente o que o Senhor colocou no teu coração para você colocar, porque os dias são curtos, irmão, e possa ser que o dia de amanhã não chegue nem para mim nem para você. E aí? Já pensou? Nós deitamos para dormir, e no outro dia a gente, do nada a nossa alma está ali diante de uma situação como essa, porque pode acontecer, meu irmão, de chegarmos numa situação como essa. E aí? Talvez eu deito para dormir e amanhã estão lá velando o corpo. E aí? Mas eu quero deixar bem claro para você uma coisa: quando você vai num velório e vê lá um corpo, certamente só está ali uma matéria. É a mesma coisa de você pegar uma cadeira como essa, colocar no caixão e começar a velar ela. Não mudou nada, mesma coisa. Porque, meu irmão, o corpo é apenas para manter o espírito e a alma em pé. Porque se Deus estivesse tanto preocupado com o nosso corpo, Ele não mandava de volta para a terra.
para se decompor, Ele preservaria. Então apenas isso aí que Deus deixou aqui, essa matéria aqui, esse corpo aqui, é apenas para nos manter em pé e nos levar para levar a alma e o espírito para onde Deus quer que seja levado. Amém? Então a terceira lição é: somos nós que escolhemos o destino eterno. Depois não adianta chegar como esse homem chegou: Pai Abraão, tenha misericórdia para Abraão. Aí no versículo 16, a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas, durante até a época de João Batista, e desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforce para entrar nela. Foi isso que Jesus estava falando para eles. Cada um de nós temos que se esforçar para entrar nela. Então não adianta, meu irmão, nós viemos para a igreja e buscarmos a Deus e termos uma conduta de cristão, mas Jesus olhar para mim e para você e falar assim: não é nada daquilo que eu estou vendo. Porque o que mais as pessoas olhavam para esses religiosos da época, achavam que eles eram homens e mulheres ali da época de Deus, andavam com aqueles 10 mandamentos no peito, aquela, como eu falei para o Silvano esses tempos atrás, aquela taubinha com os 10 mandamentos, né? Ele deve ter risado a taubinha, velho, né? Tem um outro nome, mas ali não quer dizer nada. Ele andar com os 10 mandamentos no peito quer dizer alguma coisa, irmão? Se você não viver aquilo que está ali. Então é a mesma coisa da palavra de Deus hoje para mim e para você. Não adianta nós termos a palavra se nós não vivemos ela. Então esses homens foram se encontrados nessa mesma forma, dessa mesma maneira. Aí agora você me pergunta, diante de tudo isso, eu quero falar algo aqui para você neste momento, que eu vou trazer aqui uma narrativa de um outro acontecimento, da ressurreição de Lázaro. Aí você me pergunta: mas meu irmão, o que a ressurreição de Lázaro tem a ver com Lázaro e o rico? Meu irmão, eu bati cabeça esse mês inteiro diante dessa mensagem. Glória a Deus pela vida do pastor que me colocou na última, porque quando Jesus falou para mim dessas duas narrativas, eu fiquei em parafuso comigo mesmo. Falei: mas Senhor, não bate. Como que essa passagem vai bater com essa? Até porque essa daqui está escrita primeiro, a outra está lá na frente. Aí o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, dizendo assim: filho, quem diz que a Bíblia está em ordem cronológica? Porque aí eu fui pesquisar e realmente não está. Apocalipse não é o último livro da Bíblia. Por exemplo, Mateus não era para ser o primeiro dos evangelhos, era para ser Marcos. Mas quando você olha para essas duas narrativas, que eu comecei a analisar, eu falei: mas Senhor, o que tem a ver? Aí ele me levou também, quando ele falou com Nicodemos, porque Nicodemos ele tinha medo de falar com Jesus, então ele esperou na calada da noite para procurar Jesus. E tem um versículo muito chamativo, que todos nós conhecemos e está na ponta da nossa língua, que é João 3,16. Quando Jesus narrou para ele esse versículo, que eu achei muito interessante, pensa num homem narrando um versículo, dizendo para ele: viu, este homem sou eu, lá no futuro vou morrer por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus só faltou falar para ele: esse cara aí é isso, sou eu, lá na frente você vai ver este homem morrendo, por a tua vida também. Então Jesus ele visa o futuro, e nós sempre visamos só aquilo que nós vemos, os nossos olhos almejam. Por isso que muitas vezes nós não alcançamos nada pela fé, porque nós só alcançamos aquilo que nós vemos, não olhamos futuramente que nós possamos alcançar algo em Deus. E diante dessa narrativa, que eu achei muito interessante, quando Jesus ressuscita Lázaro, os mesmos religiosos estavam lá. Por isso que quando nós lemos aqui, Lucas 28, 27. Por isso que quando nós lemos aqui, Jesus só faltava falar para eles: lá na frente eu vou ver vocês ressuscitando alguém, e vocês não vão crer.
Só faltava Jesus falar para eles assim: escuta, esses homens aqui que eu estou falando são vocês, mas lá na frente eu vou ressuscitar alguém. E ironicamente, o mesmo nome. O mesmo nome, irmão. Porque ia mostrar para aqueles homens lá na frente que quando ele ressuscitaria Lázaro, lembraria a eles daquilo que Jesus falou. Escuta, lembra da parábola? Aí aqui diz assim, ó, o rico disse, cadê aqui? Aqui, ó, o rico disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa dos meus irmãos, de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá aos avisar, para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Olha aí. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e o livro dos profetas para os avisar, que eles o ouçam, o escutem. Só isso não basta. Era a mesma coisa de Jesus falar para eles assim: escuta, tudo que eu estou dizendo vocês não acreditam, vocês não crêem. Aí diante dessa parábola aqui, Jesus fala assim: escuta, esse homem aqui é você, porque a palavra foi dita no seu coração, mas não bastou a palavra, ele desprezou a palavra, irmão. Desprezaram a palavra de Deus. Ele lá naquele tormento ainda diz: mas Senhor, a sua palavra não basta. Como não? A palavra deveria ser o suficiente para me convencer, irmão. Se ela não é, falta algo. Se ela não for suficiente, falta algo. Olha que interessante, o versículo 30. Só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico: porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles arrependerão dos seus pecados. Não foi isso que aconteceu na ressurreição de Lázaro? Os religiosos estavam lá, e Jesus falou para eles: mas nem que se ressuscitar alguém dos mortos, vocês crerão. E lá no futuro, em cima dessa passagem, eles estavam lá, irmão, e realmente não creram, porque a primeira coisa que eles fizeram foi querer levar Jesus para a cruz. E nós sabemos que isso teria que acontecer. Vamos lá para a passagem para nós entendermos melhor. João 11, 39 ao 45. Quem achou aí diz amém. Olha lá, diante dessa passagem, nós vemos que, se você for ler um pouquinho mais para cima, os mesmos religiosos da época estavam lá, vendo a mesma cena, bem dizer, porque aquilo que Jesus falou na parábola, estava acontecendo naquele dia da ressurreição de Lázaro. Irônico ou não, o nome é idêntico, porque se você olhar para as parábolas, nenhuma delas você vê Jesus dando nome, mas a parábola do Lázaro e o rico Deus deu, Jesus deu. Então nós olhamos para essa narrativa, eu creio sim, meu irmão, que realmente esta passagem tem a ver, porque é a única parábola que Jesus dá nome, nenhuma outra Jesus deu. E o que mais me convenceu nesta passagem foi entender que a Bíblia não está em ordem cronológica. Vamos ler, versículo 39. E ordenou: tire a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Quando então avisaram a Jesus que Lázaro estava doente, aí eu parei para pensar, por que Jesus não foi lá e impôs as mãos sobre ele e curou ele? Como Jesus conhece o começo, o meio e o fim, Jesus então deixou que tudo isso acontecesse, porque ele falou da passagem de Lucas 16, versículo 19 em diante, para aqueles homens.
E um dia Jesus tinha que mostrar para eles que realmente, quando ele ressuscitasse alguém, eles não iam crer. Não iam crer, irmão. Agora hoje uma pergunta eu faço: só a palavra basta para mim e para você? Será que basta, irmão? Versículo 40. Jesus respondeu: eu não disse que se vocês crerem, verão a ressurreição do poder glorioso de Deus? Opa, deixa eu ler de novo aqui. Está na NTLH lá, irmão? Não, né? Deixa eu ler aqui então. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder e a glória de Deus. Olha aí. Imagina um homem, 4 dias já morto, enterrado. Para eles, aquele homem já estava fedendo. Sabe o que eu acho mais interessante? Que Jesus chamou ele pelo nome. Porque se Jesus tivesse chamado ele, né, Silvião? Tivesse chamado ele: morto, saia para fora. O que tivesse de negro enterrado ali ia ressuscitar. Mas Jesus tinha um propósito: de mostrar para aqueles homens lá atrás, da parábola do Lázaro e rico: vocês vão ver uma ressurreição, mas mesmo assim vocês não vão crer. Versículo 42. Eu sei que sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, Pai, para que eles creiam que Tu me enviaste. Depois disse isso, gritou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Imagina aquele homem saindo do sepulcro, irmão, tudo enrolado em faixa. Ninguém desceu lá para ajudar ele. Mas a hora que ele saiu, todo mundo viu ele enfaixado. E os religiosos, a hora que viram aquilo, ficaram furiosos, irmão. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão esse homem vai tomar até o nosso reinado. Agora uma pergunta eu faço para você: por que Jesus não tirou a faixa? Por que quando aquele homem saiu de lá, Jesus não foi lá e tirou a faixa, mandou que eles tirassem? Porque não foi Jesus que colocou. Então todo embaraço que tem na minha vida e na tua, não é Jesus que vai tirar. Sou eu e você que temos que tomar o posicionamento de tirar. Versículo 44. E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrola as faixas e deixa que ele vá. Deixa o homem ir. Mas esse homem aqui não viveu para a eternidade, não, irmão. Só foi apenas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus tinha um propósito naquilo. Certamente aquele homem morreu depois desse acontecimento. Ele não viveu para semente. Mas isso tinha que acontecer, para que havia um propósito naquilo que Jesus estava falando. Então quando eu olho para as duas passagens, eu vejo que Jesus tinha um plano para estes homens aqui. Por mais que eles vissem a ressurreição de Lázaro, eles não acreditariam. Por isso que eu puxava meu cabelo, eu virava naquela cadeira, eu virava para trás, minha mulher olhava e tal, ficava ali remoendo aquilo, pegava uma Bíblia, uma versão, uma outra, ia no celular, ia daqui de lá, falei: Senhor, não bate. E agora, Deus, se o Senhor quer que eu fale algo sobre isso, na onde que eu vou tirar? Que as duas passagens não tem nada a ver em referente à ordem bíblica. Não bate, Deus. Mas quando você começa a ficar sensível a ouvir a voz de Deus, Ele te mostra onde está o oculto e o escondido da palavra. Porque não tem sentido Deus te dar algo para trazer e Ele não te mostrar a revelação daquilo que Ele quer mostrar para a tua igreja. Então nesta noite, meu irmão, eu não sei como está a sua vida espiritual,
Eu não sei como está a sua vida fora daqui da igreja, mas uma coisa eu sei: todos nós vamos chegar nesse mesmo situação. Amém? João 11, 47. Aqui nós vemos a passagem da onde eu te mostro e te provo que aqueles religiosos estavam lá, em cima da palavra. João 11, 47. 46, perdão. Olha lá. Mas depois da ressurreição, eles viram ali o acontecimento. Olha qual foi a reação desses homens. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que havia feito. Então os fariseus o encheram do sacerdote, o chefe do sacerdote, se reuniram com os conselhos superior, dizendo: o que é que nós vamos fazer? E estes homens, e esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer, e aí a autoridade romana agirão contra nós, e destruirá o templo e o nosso país. Eles estavam preocupados com aquilo e o status que eles tinham, nem um pouco preocupados com o que aconteceu. Agora, Jesus, ele visa o futuro, e nós visamos o agora. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos ter fé, tanta fé, de crer num milagre, de crer em algo que Deus possa fazer nas nossas vidas, porque nós olhamos o agora e esquecemos que o Senhor é o Deus do futuro. Talvez nós estamos aqui sentados, e o Senhor amanhã ou depois está olhando para nós e fala: eu vou te levar embora, se prepara aí, arruma a sua malinha aí, eu vou te levar. Nós não sabemos, mas possa ser que a nossa ceia chegou, irmão. E aí? E se a nossa ceia chegar? Nós não sabemos. Talvez nós estamos na fila aqui, ó. Talvez eu sou quase o último já da fila, estou chegando. E aí? Diante de tudo isso, o que nós vamos fazer? Olha aqui, 49. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem de nada. Olha aí. O mais interessante é que esse homem lança uma profecia. Caifás, sem ele saber, ele lança uma profecia. É tremendo, irmão, que diante dessa profecia, realmente era o que estava acontecendo, que eles também viram Jesus sendo crucificado, e ao terceiro dia também viram Jesus sendo ressuscitado. Eles viram Jesus, mas como assim? Cadê o corpo? Não está mais lá. Procura, vamos chamar os guardas aqui, e ainda pediram para os guardas mentir, falando assim: fala lá para os chefes que sumiu o corpo, alguma coisa aconteceu, não, deixa num pano, vamos deixar debaixo dos panos, porque era isso que eles queriam fazer. E olha só o que Caifás diz no versículo 50: será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo, do que deixar que o país todo seja destruído? Na outra versão fala a nação. Esse homem, sem entender, lançou uma profecia: é melhor que morra um do que toda a nação. Olha aí, eles estavam lá, irmão, viram Lázaro ser ressuscitado, mas quando nós olhamos para a parábola, Jesus estava repreendendo eles e dizendo: mas mesmo que ressuscitar um dos mortos, vocês não vão crer, não vão. E lá na frente Jesus só faltava apontar o dedo para eles: eu não te avisei? Eu falei para vocês que vocês iam ver alguém sendo ressuscitado dos mortos, mas vocês não iam crer na palavra. E quando então esse rico dá o exemplo como se fossem os próprios fariseus, ele fala assim: mas pai Abraão, só a palavra não basta. Não basta. E para eles foram a mesma coisa, só a ressurreição. Você é louco.
também não basta. Porque eles estavam presos no quê, irmão? Nos status, nas riquezas. Porque aqui você vê Caifás falando claramente: é melhor que morra um pela nação do que pereça todos nós. Deixa ele, vamos procurar alguma coisa para arrancar a vida deste homem. Agora, quando nós olhamos para a parábola do Lázaro e o rico, tem duas lições que eu aprendo aqui com esses dois homens. Uma, que os dois tinham destino diferente. Os dois estavam na mesma narrativa, mas o destino era diferente. Um estava representando o céu, o outro o inferno. E o interessante, que quando você olha para a situação dos dois, o rico, aqui ele via Lázaro, mas Lázaro não via ele. Sabe por quê, meu irmão, eu entendo dessa forma? Porque imagina nós no céu, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, porque nós vencemos, e nós olha lá no abismo e vê alguém, ente querido, amado, lá sofrendo naquele fogo, na eternidade. Jamais Deus ia deixar que isso acontecesse, jamais. E diante dessa situação, aquele rico, ele via Lázaro, mas Lázaro não via ele. Você vê que há um abismo entre um e o outro. Aquele que está ali no inferno não tem como ir lá onde Lázaro estava, e nem Lázaro conseguiria estar onde ele estava. Há um abismo, há uma separação, irmão. Então, diante de tudo isso, eu gostaria que você tivesse uma grande reflexão do que foi falado aqui, e volte embora para sua casa, refletindo que talvez o amanhã não chegue para você, ou nem para mim. Amém? Já estamos encerrando, irmão. Voltando lá para Lucas 16, versículo 27, para a gente já estar encerrando. Pai, falar para você, viu? Glória a Deus. Lucas 16, versículo 27. Imagina agora Jesus estando lá junto com Lázaro, o que foi ressuscitado dos mortos. Imagina. Aí Jesus então traz uma reflexão para eles do que ele falou lá, quando ele falou da parábola de Lázaro e o rico. Só faltava Jesus pegar essa mesma narrativa e dizer para eles: ó, vem cá, vem cá. Lembra quando eu disse? Deixa eu ler para você aqui de novo. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e deixe que ele vá e os avise, para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Olha só. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos lá na terra têm a lei de Moisés, que somos nós hoje, esse Moisés, tá, irmão? Nós hoje que clamamos e pregamos a palavra e proclamamos o evangelho, somos nós. E o livro dos profetas, a Bíblia, para que o ouçam, que eles o escutem. Aí o versículo 30 é como está acontecendo no dia de hoje, irmão, onde a palavra está sendo ministrada, e muitos estão dizendo: só a palavra não basta. Se eu não ver milagres, se eu não ver neguinho rodopiando, se eu não ver sapatinho de fogo, não basta, porque isso para mim não é unção de Deus, não está bom assim. Tem que haver mais alguma coisa, porque senão não basta, a palavra só não basta. São poucas igrejas hoje que estão priorizando a palavra, porque o que mudou a minha vida e tem mudado até hoje é a palavra, irmão. Olha só que interessante. Aí ele diz assim: só isso não basta. Só isso não basta, pai Abraão. Aqui é uma oração que ele está fazendo de súplica: por favor, envie alguém lá, senão eles vão vir para esse mesmo lugar de tormento. Porque pensa num povo todo enrolado e bagunçado, é que nem eu estava lá. Aí ele diz: pai Abraão, respondeu o rico, porém se alguém ressuscitar
e for falar com eles, aí eles arrependerão dos seus pecados. Era a mesma coisa que Jesus pegasse essa narrativa e fosse lá na ressurreição de Lázaro e mostrasse para eles, falasse: ó, está aqui, o que eu te falei? Lembra quando eu te mostrei na palavra? Lembra quando eu te mostrei na parábola que mesmo assim vocês não iam crer? Olha, irmão, é muito sério. Aí o versículo 31 para a gente encerrar. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que algum dos mortos ressuscitar. Olha aí. Então foi isso que me deu dor de cabeça todos esses dias. Eu espero que eu possa ter trazido algo claro, bem concreto para você entender, porque para mim foi muito bem claro, irmão. Muito bem claro mesmo. Que eu preciso me atentar diante daquilo que eu estou fazendo aqui nesta terra, porque esse dia vai chegar. E quando ele me trouxe essas duas passagens, aí me deixou careca, irmão. Quase igual o pastor. Fica me zoando, né, cara? Ó, é brincadeira, eu te amo, ó. Tá entendendo, irmão? Eu puxava meu cabelo, mas não saía. Então eu falei: Deus, eu cheguei a chorar, eu falei: não estou entendendo nada, Deus. Se o Senhor não falar comigo aqui, o que eu vou levar? O Senhor está me mostrando duas narrativas diferentes. Aonde eu vou chegar com isso? Aonde, Deus? Então eu espero, meu irmão, que diante de tudo que foi falado aqui, você também reflita, porque isso tem me levado a parafuso, a entender que o dia de amanhã, meu irmão, possa ser que não chegue para mim. Mas entenda, não se apegue a tantas coisas desta terra, porque talvez você está perdendo tempo, e vai chegar um momento, que esse dia vai chegar, para mim e para você. Se nós não estivermos preparados, nós vamos fazer igual esta parábola, clamar, e nada vai ser resolvido. Amém? Se coloque de pé, meu irmão. Santo Deus de Israel, eu gostaria que você neste momento curvasse a sua cabeça, em reverência ao Senhor, tá, irmão? Entenda que tudo é por reverência ao Senhor. Amém? Ore junto comigo neste momento. Senhor Jesus, Pai, que maravilha o Senhor fez aqui nesta noite. Eu saio daqui impactado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, e o Senhor nos avisa, Pai, muito antes de acontecer alguma coisa. Então, diante de tudo isso que aqui foi falado, Pai, que nós possamos ir embora nesta noite, não da mesma forma que viemos, Pai. O tema está se encerrando, Pai, que fala sobre o tempo, mas cada um de nós ainda estamos aqui nesta terra, e podemos viver este tempo que o Senhor tem falado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos, te agradecemos por este momento. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor toque o coração de cada um que aqui está, Pai, que ao sair por aquela porta, Pai, possa vir uma reflexão ao nosso coração, e agirmos, Papai querido, agora um pouco mais diferente daquilo que nós tínhamos como pensamentos, do que é remir o tempo. Teve várias mensagens, Papai, ao decorrer deste mês, e cada coisa que foi falada aqui, aprendemos tanto, Deus, mas para que tanta coisa, se nós não colocarmos em prática? Por isso, Deus, reflita, que faça cada um de nós refletir cada coisa que foi falada neste mês inteiro, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Papai, eu cubro a vida de cada um aqui, Pai, em oração. Cubra com teu sangue precioso, Pai. Leva cada um em segurança para a tua casa, diante da tua graça e da tua misericórdia. Eu te agradeço neste momento, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu te louvo, Pai. Assim, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? Ele merece. Ele merece. Amém?